Será que a Auren é a pior ação para você investir o seu dinheiro em 2025? Muitos perguntam isso porque elas despencaram no último ano e ainda tem um alerta importantíssimo para o prejuízo de mais de 32 milhões em 2024, num contexto em que a empresa aumentou de forma absurda o seu endividamento, saindo de uma relação de alavancagem de dívida líquida e EBITDA de 1,6 para 5,7 vezes. E aí muitos perguntam, será que depois dos novos resultados publicados, essa aqui se tornou a pior ação da bolsa? Eu vou te explicar isso nesse vídeo e já te mostrar o que nós aqui do Clube do Valor estamos fazendo, se a gente está comprando, se a gente está mantendo, se a gente está vendendo essas ações. É isso aqui que o Nathan, planejador financeiro do Clube do Valor, vai te explicar daqui pra frente. O vídeo está muito interessante e merece seu like. Deixa o dedo no like. E aí, Nathan, bola contigo. O que seria a Auren, a pior ação para investir em 2025? Para quem não sabe, a Auren Energia, com as ações do código AURI3 na bolsa, ela é uma empresa que atua no setor de geração e comercialização de energia elétrica. Mas e aí, os resultados mais recentes dela, divulgados pela companhia, eles são referentes ao quarto trimestre de 2024. A coisa ela começou a ficar séria e a empresa registrou um prejuízo milionário no ano de 2024. Foram em torno de 32,6 milhões negativos. Mas o que aconteceu nesse meio tempo para a Auren ter saído de um lucro de 15 milhões em 2023 para um prejuízo de 32 em 2024? Mais ainda, o que fez ter saído 220 milhões de lucro no último trimestre de 2023 que para 363 milhões no mesmo período de 2024? Bom, de fato, o final do ano ele foi bem difícil para a Auren, que ela sofreu com uma crise hídrica em setembro, quando houve uma seca, que bate com a produção das hidrelétricas no mesmo período. Ela caiu bastante e, apesar de uma recuperação de outubro a novembro, ficou assim muito abaixo do desempenho de 2023. Por outro lado, os ativos eólicos eles seguiram um movimento contrário e caíram na geração de setembro para cá, apesar do restante do ano ele ter sido um crescimento para todo o segmento. Enquanto isso, os ativos solares eles continuaram crescendo durante o ano. E aí, destrinchando esses números um pouco mais na lupa, o que a gente descobre é que a receita líquida da Auren em 2024, e ao contrário do lucro, ela chegou a crescer mais de 17% frente a 2023. Assim, o EBITDA, que diminuiu 5% em 2024, mas que chegou a 3 bilhões no mesmo ano. Houve tudo isso e me diz, beleza, teve uma crise hídrica que prejudicou a Auren. Apesar disso, os outros segmentos vão bem, a receita cresceu no comparativo anual, o EBITDA foi milionário, a conta não está fechando. Então, por que a Auren registrou um prejuízo dessa magnitude? E para entender isso, eu preciso contextualizar duas coisas. O primeiro, como eu já disse, a Auren é uma empresa de energia brasileira com foco na geração e na comercialização de eletricidade. Só que ela surgiu em 2022, depois da fusão dos ativos de energia Votorantim e CPP Investments. Ou seja, a Auren ela é uma empresa relativamente nova no segmento, mas mais do que isso, ela vem de uma fusão. E por que eu ressalto esse detalhe? Porque quarto trimestre é que para os números que estávamos olhando agora, a IES Brasil ela fundiu-se a Auren e passou a ser uma só. E aí os números que a gente está olhando agora, eles estão sobre uma visão pro forma. E o que isso significa em contexto? Ela significa que nos resultados apresentados, a Auren Energia ela considera os números como se eles já estivessem operando em conjunto com a IES Brasil, desde janeiro de 2023. Mesmo que na realidade a fusão só tenha sido finalizada no último trimestre de 2024. Essa articulação ela serve para facilitar as comparações e mostrar como a empresa combinada teria performado mais ao longo do tempo. Só que foi justamente essa união das duas empresas que ela gerou um prejuízo muito forte para a Auren. Por que ela gerou esse prejuízo? Será que com um crescimento absurdo da dívida é o que vai tornar a Auren a pior ação de 2025? Aliás,
Será que na realidade isso está acontecendo? E é sobre isso que eu vou te falar agora. A gente receber casos como o desse investidor. Com mais de 10 milhões em carteira, ele investiu mais de 400 mil em Auri 3 e ficou apavorado quando ele viu a ação caindo nesse nível que a gente está mostrando. Na reunião gratuita que ele passou antes de tornar o nosso cliente, ele não sabia se precisava vender ou manter a Auri 3 dentro da carteira e nem muitas das outras ações que ele já tinha na carteira. E nem se isso estava trazendo ganho real para ele, para a carteira ou não. E a notícia boa é que a gente tem vagas abertas para montar junto com o especialista um plano de investimento sob medida. E é uma parte do nosso trabalho que a gente oferece para alguns inscritos. É uma oportunidade que tu tem em 1 hora de reunião conosco, ter uma clareza sobre teus investimentos e garantir a ajuda do profissional para montar um plano de ação para uma carteira que faça sentido para a tua realidade. Então, se tu quer passar por essa reunião gratuita, a gente vai disponibilizar 5 a 6 vagas para quem está assistindo esse vídeo. Para garantir a tua, tu clica no link da descrição. Mas e aí, depois de ouvir tudo isso, será que é loucura, assim, investir na Auri agora? Que problema de endividamento é esse? E por que a Auri 3, ela sofre um baque no lucro? Acontece que a dívida líquida da companhia, ela ficou na casa dos 18 bilhões. E 66% dela é sobre o custo do IPCA. E no ano inteiro de 2024, o terceiro trimestre foi de fato responsável pelos maiores níveis de inflação do país. Ou seja, aqui tem mais do que um custo agregado. Ele é sim um custo que vem depois de um resultado desses. O EBITDA milionário, ele sai de 418 milhões em recursos destinado ao pagamento de obrigações financeiras e além disso, os outros 270 milhões que saíram da CAPEX, ou seja, os investimentos e projetos que no fim da conta é o custo que toma a dívida, mas a mais agressiva de todas as saídas financeiras foram 6 bilhões retirados nesse quarto trimestre destinado ao projeto de fusão com a AES Brasil. Esse movimento concluído em outubro, ele levou a empresa a se tornar a terceira maior empresa de geração do Brasil, ficando atrás apenas da Eletrobras e da Engie. Só que apesar da junção ser positiva para elas e também aumentou consideravelmente a dívida da empresa, como eu acabei de te mostrar anteriormente, então o que a gente tem até aqui é o seguinte, os números da receita, o EBITDA, a geração da Auren não são dos piores. Só que o caldo, ele começa a engrossar quando a gente olha para a dívida que a empresa tem para pagar ainda. A dívida que essa, por sinal, passa de 2030. O detalhe é que essas dívidas têm a ver com investimentos que a empresa tem visando o longo prazo. Só que tudo resultou em um índice de alavancagem de absurdos 5,7 vezes. Sendo que antes da fusão da AES Brasil, a alavancagem da companhia era de 1,6. Nisso, uma das soluções que a companhia encontrou para amenizar esse baque que teve foi emitir debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas para captar o recurso dentro do mercado financeiro. Mas e aí o investidor olha e entende o pessimismo do mercado sobre a Auren, diferente de que várias responsabilidades da companhia sobre a situação. Enquanto uma reporta que o lucro societário da Auren foi positivo, a outra defende que a geração de caixa ela deve fazer com que a companhia desalavanque muito rápido e volte para os níveis mais baixos de 2 anos atrás. Só que a gente sabe que 2 anos é muito tempo. Afinal, ou não é o pior investimento desse ano? Eu vou te responder em 2 partes. Primeiro, é ruim para dividendos ou ainda não vale a pena? Segundo, é uma ação barata ou ela ficou cara demais? Analisando a cotação, o que a gente vê é que sem dividendos a queda foi brusca, de 38%. Mas o mais preocupante é que no período, mesmo com os dividendos, a queda ela continua praticamente a mesma. Isso porque a Auren ela não é uma exímia pagadora de dividendos, já que ela estreou na bolsa em 2022, o que faz com que, consequentemente, a remuneração para os acionistas tenha começado há menos de 3 anos. E esse aqui é o primeiro motivo para nós, do Clube do Valor, a gente entender que a Auren como uma boa pagadora de dividendos, pelo menos não ainda. Isso porque ela ainda não conquistou uma constância necessária, mas será que ela é barata ou ela não é barata? Para selecionar as ações baratas,
A gente olha principalmente para esses 6 filtros que eu vou passar agora. E para encurtar o caminho, eu já vou te adiantar. A Auri 3 ela tem uma boa liquidez e passa em todos os filtros do setor. Agora, quando chega o momento de eu listar as ações conforme o melhor earning yield, e é algo muito parecido à relação inversa do EV/BIT, o que a gente tem aqui é que o earning yield é muito abaixo. Ele é menos do que 14%. E o que faz da Auren ficar numa posição 47 do nosso ranking, das ações mais baratas da bolsa. E para deixar claro, né, essa é a situação atual dela, pré-visualização da divulgação de resultados. Então existem chances dela mudar nesse período e é por isso que eu respondo. A Auri 3 ela não é uma grande oportunidade se tu investe de acordo com essas premissas. Mas eu também não posso cravar em pedra que é ou não é o pior investimento de 2025. Agora, se tu chegou até aqui e tu quer conhecer as 10 das 20 ações mais baratas da bolsa, além de um livro digital que te ensina a encontrar ativos descontados dentro do mercado, clica aqui no segundo link da descrição. Já aproveita para me contar aqui embaixo nos comentários se a Auri 3 está em carteira. Mas se ainda tu tá na dúvida sobre o que fazer com os teus outros ativos em carteira, tu pode clicar aqui do lado para agendar uma reunião conosco de forma gratuita e fazer o teu plano de investimento sob medida. Se preferir, eu vou deixar um vídeo aqui para complementar esse. Mas por hoje eu vou ficar por aqui. Agradeço muito, grande abraço e até mais.